Olá pessoal, hoje eu vou falar de um tópico bem importante aqui na fisiologia, que é a sinapse. Essa imagem não tá tão legal, mas eu vou pular essa imagem e vou para essa aqui. Eu vou falar da sinapse química, ok? Lembrar que tem duas sinapses. A sinapse elétrica, que é por transmissão de sinal elétrico, mas a gente não vai estudar tão profundamente. E também como característica dessa sinapse elétrica, tem membrana junto com outra membrana diferente da sinapse química que a gente vai aprender. E não tem vários elementos importantes. Na sinapse elétrica, possui as chamadas junções gap, aquelas especializações de membrana que fazem conexões para a passagem de íons, etc. Na sinapse química, é, tem-se a transmissão de um sinal químico, tá? Pode ser de um neurônio para um neurônio, de um neurônio para uma célula muscular, de um neurônio para outra célula que, enfim, seja de natureza excitatória, ou seja, precisa ser uma célula excitatória para realizar a sinapse. Obviamente, ela precisa ter natureza elétrica, natureza excitatória para receber o estímulo e fazer o chamado potencial de ação que a gente já estudou e vai vir em aulas futuras, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem que entender as características da sinapse química. A sinapse química, gente, por característica, ela tem várias, tá? Eu vou apontando aqui de acordo com esse desenho, que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se tem um desenho melhor. Talvez esse desenho seja um pouco melhor para entender. Exatamente porque tem a imagem de cada coisa, né? A primeira coisa é que a membrana não está em contato direto, certo? Aqui está a célula. Aqui são dois neurônios, né? A gente está trabalhando com neurônio. Então aqui está o neurônio pós-sináptico e aqui está o neurônio pré-sináptico aqui. Aqui é um neurônio pré-sináptico que eu estou circundando. E aqui é a membrana, as fendas terminais, tá? E aqui outra célula, tá? Pós-sináptica. Aqui tá a membrana plasmática da célula pós-sináptica. Então, elas não estão em contato direto, tão perto, tão próximas, na verdade, estão porque estão fazendo sinapse, certo? Outra característica da sinapse química é a presença de fenda sináptica. O que é fenda sináptica? Aqui a gente pode perceber que fenda é esse espaço aqui, certo? Fenda é tudo isso aqui. Eu vou apagar depois, mas a fenda é esse espaço que a gente vai entender porque ele existe e porque ele é tão importante, tá? Nesse estudo. Então a gente já entendeu o que é a fenda sináptica. Mais uma vez, a gente pode entender como sendo um processo mais lento do que a física. Então, recapitulando, tem a sinapse física, que não vai ser importante pra gente. Vou até apagar aqui para não confundir. E essa é uma sinapse química. Hoje, o tema da aula de hoje é sinapse química, ok? Que acontece com células excitatórias. Por exemplo, o neurônio. A gente usa muito o neurônio. Mas não é só o neurônio. Toda célula muscular também é excitatória, esquelética, cardíaca e até a musculatura lisa. Obviamente, a musculatura lisa é muito importante. E vamos estudar na próxima aula, daqui a duas aulas, como ocorre a contração e o relaxamento do tônus muscular liso, tá bom? Então, entendendo também essa característica. Outra característica é que ela é uma sinapse mais lenta, tá? A sinapse química é mais lenta porque ela tem mais processos e ela é um passo a passo. Tudo em fisiologia basicamente é um passo a passo que precisa ser seguido, tá? Um passo a passo para a sinapse se estabelecer, tá? Então a gente vai entender agora esse passo a passo. A última característica é a presença também de receptores, certo? Que a gente já sabe que toda membrana tem receptores para o neurotransmissor que vai estar aqui na fenda, ele é, possuir receptor específico para aquele neurotransmissor, obviamente, tá? E também como característica, talvez mais geral, assim, são extremamente reguláveis. Então esse ciclo aqui é regulável, tá? Isso é importante. Qualquer coisa que pode regular, pode inibir, tá bom? Muitos fármacos inibem algumas enzimas aqui que vão degradar neurotransmissores ou alguns fármacos, eles, por exemplo, tem um receptor aqui, o fármaco ele vai meio que atuar na competição, né? São aqueles inibidores competitivos que vão
Eles meio que vão se ligar antes mesmo do neurotransmissor e vai estar competindo com ele, impedindo que aquele neurotransmissor atue da melhor forma, entendeu? Então a gente vai ver agora as etapas gerais, tá? Então eu vou voltar aqui, como já está muito rabiscada, eu vou voltar aqui para. Deixa eu ver se essa imagem é a melhor. Realmente, essa imagem é a melhor, tá bom? Vou trabalhar com essa imagem aqui, então. Então, a gente vai entender as etapas da sinapse química a partir dessa imagem aqui. Aqui é a neuromuscular, mas depois eu vou falar das características dela. Não é o momento. Vocês precisam entender primeiro as etapas gerais, tá bom? Então, deixa eu só conferir se tá gravando. Certo, tá tudo certo aqui. Vamos lá. Então, eu vou apresentar novamente. Vamos lá. Tá. Aqui, gente, a primeira etapa. Então, vou botar novamente aqui. Sem querer, eu troquei. Deixa eu botar a caneta. Etapas. Vou botar de novo aqui que apagou. Etapas gerais, tá? Então, toda sinapse tem essas etapas. Primeira coisa, potencial de ação. Potencial de ação. Vou escrever aqui no 1, tá? Potencial de ação, o que é, né? A gente estudou aquele gráfico que ele despolariza, tem um pico, depois repolarização, aí tem hiperpolarização e vem aqui. Então, aqui tem um limiar de excitabilidade. Então, quando esse limiar é atingido, a célula faz potencial de ação. Então, a primeira etapa, quero fazer sinapse. Tem que ter o quê? Potencial de ação. Não se faz sinapse sem potencial. É uma coisa básica, tá? Primeira coisa, potencial de ação, uma das coisas mais importantes. Tudo é importante, mas o que é que culmina na sinapse? Primeiramente é o potencial de ação, tá bom? Ele vai despolarizar a membrana desse neurônio aqui, dessa célula neuronal. Então ele vai despolarizar e fazer exatamente isso aqui, torná-la positiva e depois repolarizar. Mas primeiramente, no potencial de ação, despolarização, ou seja, influxo de Na, de sódio, nessa célula, tá? Vai estar entrando muito sódio e a célula vai ficar despolarizada, ou seja, vai atingir valores mais positivos. A segunda etapa, gente, é a abertura. Presta atenção que isso é tudo novo, tá? A segunda etapa aqui, a abertura de canais de cálcio, certo? Tem vários canais de cálcio aqui nesse citoplasma da célula pré-sináptica ainda. Eu tô falando da pré-sináptica, eu não cheguei aqui ainda embaixo, tá? Então, tem muitos canais de cálcio, então eles são abertos, tá? Esses canais de cálcio dependentes de voltagem, ou seja, há uma variação de DDP. Ah, que variação é essa? Olha o seguinte, aqui, eu tô falando exatamente, acabamos de falar da variação. Potencial de ação é a variação, certo? Que diabos aconteceu isso aqui, meu Deus? Voltamos. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Meu Deus do céu, que porra foi essa? Então, vamos seguir aqui. Entendeu aqui, né? Potencial de ação. Tivemos problemas técnicos sérios agora. Potencial de ação. Certo, potencial de ação. Depois de fazer potencial de ação, aí vai abrir canal de cálcio. Abrir o canal de cálcio, dependente de voltagem. Tudo é dependente de voltagem porque tá variando a DDP, tá o limiar aqui e isso aqui tá variando, tá despolarizando. Então, tá entrando cálcio e tá variando DDP. Isso aqui é tudo em função de DDP, tá? Tudo, o gráfico é em função de DDP. Então, varia o DDP, tá tornando mais positiva a célula porque tá entrando Na nela. Então, varia o DDP, abrir o canal de cálcio na segunda etapa, tá? Terceira etapa agora, abrir o canal de cálcio. Esse cálcio é, vai efetivamente sair, é o influxo dele para essa célula pré-sináptica. Aqui é pré e aqui é pós. Então, vai estar fazendo influxo de cálcio aqui nessa célula pré-sináptica. Então, na terceira etapa, vai estar aumentando o cálcio, tá? Vai estar aumentando o cálcio no citoplasma, tá? Isso é muito importante. Então, a gente já sabe, né? Aumentou o cálcio no citoplasma porque houve as aberturas, né? Lá na segunda etapa, as aberturas dos canais de cálcio. Então, logo após de aumentar o cálcio citoplasmático, vem a quarta etapa, que são essas vesículas, tá? Isso é chamado de vesículas, essas bolinhas. Elas vão fazer o quê? Elas vão armazenar o neurotransmissor dentro delas. Aqui é a acetilcolina, porque estamos tratando de neuromuscular. Então, o neurotransmissor que está responsável por essa sinapse é a acetilcolina, também chamada de ACH. Então, nas provas vai ter mais esse nome aqui. Então, a acetilcolina vai se englobar nessas vesículas sinápticas, que vai
exatamente ter essa função, né? De englobar para ficar mais fácil elas se colabarem, tá? Então a próxima etapa é exatamente esse colabamento, ou seja, elas vão ficar nessa zona aqui para serem liberadas, para os neurotransmissores serem liberados. Então, as vesículas, na quinta etapa, anotem, NFL, 2 da tarde, as os vesículas vão Patriots encaram colabar, os certo? Bengals. Então, é exatamente isso que vai ocorrer. Seguindo, após o colabamento dessa área aqui, nessa área aqui, vai haver o colabamento, beleza. E como é que. Beleza, estamos na quinta etapa. Como é que acontece esse colabamento, né? O colabamento, ele acontece de acordo com as proteínas SNARS, tá? SNARS ou SNARES. Vou botar SNARES, que é mais fácil de entender. Essas proteínas são de ancoramento. Ela exatamente vai facilitar, ela vai promover esse ancoramento das vesículas em direção à membrana da célula pré-sináptica, certo? Então, colabou de acordo com as SNARs. As SNARs, elas recebem o cálcio, então o cálcio é super importante para haver a movimentação dessas vesículas. Então, saiu cálcio aqui, tá muito cálcio no citoplasma, muito cálcio aqui. Aí, esse cálcio ele vai ajudar a movimentar essas vesículas, entendeu? Em direção à membrana da célula pré-sináptica, certo? Então, a sexta etapa, estamos tratando agora da fenda. A fenda é isso aqui, esse espaço aqui. A fenda vai haver liberação de neurotransmissores. Então, a sexta etapa é liberação de neurotransmissores. Aqui nesse caso, acetilcolina, tá? Liberação de neurotransmissores, nesse caso, acetilcolina, tá bom? Porque estamos tratando de sinapse neuromuscular. E aqui, na sétima etapa, já estamos vendo que, ó, aqui a fenda, ó, aqui, isso aqui é tudo fenda. Aí aqui na fenda, cara, isso aqui é um neurotransmissor, ele não está mais na vesícula. Aí vai ter vários receptores aqui, olha isso. Então esse receptor vai estar aberto, tá? Vai estar aberto para receber esses neurotransmissores, tá bom? Então a próxima etapa é exatamente isso, os receptores específicos para esses neurotransmissores. Beleza. Então a última etapa efetiva da sinapse é a resposta da, da célula. Porque o neurotransmissor vai chegar aqui no receptor e a célula vai ter que responder. Ela vai fazer, vai haver a resposta celular e pode haver duas respostas, mas nesse caso, como é sinapse neuromuscular, a resposta é exatamente a excitabilidade da célula, ou seja, a célula, como é a acetilcolina, de maneira geral, ela é excitatória, tá bom? Então, a acetilcolina, ela vai ter, e esse receptor, no caso, é o nicotínico muscular, porque estamos tratando desse tipo de sinapse, tá? Então, é o receptor NM, o nicotínico muscular. Tem outros tipos de nicotínicos, mas nesse caso, é o nicotínico muscular que vai estar esperando lá a ACH, tá bom? Isso aqui é a acetilcolina que vai estar vindo para esse receptor aqui, tá bom? Esse aqui laranja já é outra coisa. Esse aqui é as chamadas acetilcolinesterase, que é o próximo passo. Então, depois de haver a sinapse, normalmente com o mediador acetilcolina vindo para o receptor, tem-se a remoção desses mediadores da fenda sináptica, tá? Então, esses mediadores, como é que eles são removidos aqui? Porque senão é, a resposta celular é contração, certo? Que eu não esqueci de mencionar. Aí, por exemplo, uma pessoa está tendo hipercontração. Ah, mas por quê? Porque exatamente pode ser um problema nessa enzima. Essa acetilcolinesterase, ela tem função de tirar, de degradar esses neurotransmissores para não haver hipercontração, não ficar contraindo, 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 contraindo sinapses seguidas. Então, ele tem função exatamente de retirar o neurotransmissor da fenda, tá? Então, pode ter um fármaco que atua exatamente nisso aqui, tá? Pode haver um paciente que precisa contrair mais e pode inibir a acetilcolina para exatamente haver mais contração, talvez no músculo cardíaco, alguma coisa. Não no músculo cardíaco, porque a acetilcolina tem outra função, mas, por exemplo, no músculo esquelético, enfim, em alguma patologia que precise. Mas isso não vem ao caso. Então, a outra etapa, a gente anota aí a etapa, esse aqui é a etapa de liberação, aí 7, aí 8. Então, beleza, como é que você retira esses neurotransmissores, essas bolinhas verdes daqui? Como é que são retiradas para ver outra sinapse, outro tudo, né? Outra potencial de ação, começar tudo de novo. Elas são retiradas exatamente por essa enzima, sobretudo
ela pode ser retirada por essa enzima. São três formas de tirar. Três formas. Já vou adiantar a segunda, que é a enzimática, que é exatamente essa enzima acetilcolinesterase. A primeira forma é uma forma bem, é, assim, bem intuitiva, porque ele vai fazer exatamente, o neurotransmissor vai difundir, difusão do neurotransmissor para outros espaços extracelulares, ou seja, ele sai daqui e vai para cá. Então ele já não está fazendo mais sinapse. Se ele está difundindo para outros espaços extracelulares, ele não está fazendo mais sinapse, entendeu? E a terceira forma de remover esse neurotransmissor é, é fazendo a recaptação do neurotransmissor. É a terceira forma de remover. Como assim, recaptação? É a célula pré-sináptica. Eu já estou saindo daqui da pós, né? Que esses aqui vão estar atuando na pós. A gente está falando mais nessa área aqui já. Então, essa terceira forma de recaptação, vamos ver aqui. É tipo assim, a célula pré-sináptica, é, ela vai recaptar, por isso recaptação, e dentro dessa célula, por exemplo, aqui vai ter uma enzimazinha aqui, ó, enzima que vai degradar o neurotransmissor. É uma forma assim que acontece muito, sabe? Então nem tudo é essa enzima, nem tudo é isso que todo mundo pensa, isso aqui inibiu, não vai ter mais é, neurotransmissor. Na verdade, se essa enzima estiver inibida, ela pode ser removida, mas vai ser muito menos efetiva, entendeu? Porque vai estar havendo só esses dois aqui. E quando é ação enzimática, a gente sabe que a enzima ela abaixa muito, né, a energia de ativação e aumenta muito a velocidade das reações. Então é muito melhor que tenha enzima na própria fenda, né? Que é, pensa comigo, ele já está na fenda, na fenda sináptica. É muito mais rápido ele retirar aqui do que entrar na célula e retirar no citoplasma, entendeu? E essas são as formas de remoção. Tem várias patologias que a gente vai entender em próximas aulas, mas eu vou mostrar só esse desenho aqui pra gente finalizar, tá? Aqui tá mostrando mitocôndria, pode confundir um pouco isso aqui, mas nada mais é que acetilcolina, ACH que a gente tava falando, ACH, aí ele vai formar a vesícula vai colabar, isso aqui é pré-sináptica, vai colabar na pré-sináptica, e o receptor da acetilcolina, receptor colinérgico, nicotínico, vai estar atuando aqui e que vai estar esperando já essa acetilcolina chegar e promover essa resposta celular que vai ser de contração, resposta celular de contração. Então deu uma resumida boa aqui. E como é que ele vai remover essa acetilcolina para não ficar fazendo contração repetidamente? É exatamente com a enzima aqui, a acetilcolinesterase, que ela vai estar fazendo a remoção desses neurotransmissores que vai estar aqui na fenda, entendeu? E é isso, aqui está bem resumido. E depois vocês revisam, caso tiverem dúvida, né? Vocês entram em contato em forma de comentário aí. Vai estar no YouTube aqui o vídeo, obviamente. Deixem um like aí se tiverem alguma dúvida. Claro, aqui falando das proteínas, ó, só para terminar, proteínas SNARs, elas acoplam, tá vendo? E elas facilitam, são proteínas de ancoragem, tá? E elas induzem a exocitose. Eu não citei essa palavra, mas exocitose é exatamente isso aqui, essa quarta etapa, né, que vai estar liberando neurotransmissores por exocitose. Essa liberação aqui a gente chama também de liberação por exocitose, né? Certo? Então, é isso. Essa foi a aula sobre sinapse. Mais especificadamente, a gente falou sobre sinapse neuromuscular, certo? Muito obrigado. Esse foi o vídeo, tá? Muito obrigado, minha gente.